Hoje eu quero compartilhar com vocês uma passagem da Escritura. Essa passagem é muito importante. Durante muitos anos que eu fui pastor na primeira igreja batista de Fortaleza, eu sempre terminava o ano e começava o ano, terminava o final do ano, né? As comemorações de encerramento do ano. E no primeiro dia do ano, no primeiro domingo do ano, eu sempre gostava de usar esta passagem, uma passagem que está no Êxodo, no capítulo 14. Quando o povo de Deus então sai da escravidão do Egito e atravessa o Mar Vermelho para caminhar na direção da terra prometida. E sempre havia um tema. O tema é: dize aos filhos de Israel que marchem. Então, esses dias, refletindo sobre toda essa trajetória, eu pensei, vou voltar a esse texto. Não com o mesmo tema, mas com um tema diferente. Quero falar com os irmãos hoje sobre as bênçãos de termos o Senhor cuidando de cada um de nós ao longo do nosso caminho, ao longo da nossa jornada. Deus está presente, abençoando, cuidando da vida daqueles que temem o seu nome, que buscam a sua presença, que andam nos seus caminhos. Então eu queria compartilhar um pouco isso com vocês hoje. Eu vou pedir que coloquem lá então, Êxodo capítulo 14, e à medida que formos lendo, eu quero compartilhar com os irmãos alguma coisa. Então, enquanto eu aguardo lá, a colocação já está lá. Eu queria fazer só uma visão para vocês, assim, para a gente ter uma ideia. Imagine que aquele quadro ali, aquele painel ali, é o Egito. Imagine que aquele outro painel lá é a terra prometida. Imagine que o povo de Deus sai do Egito e tem que fazer uma caminhada de lá até lá. E no meio desta caminhada eles encontram logo aqui nesse primeiro momento um obstáculo muito grande, que era o mar que se colocava à frente deles. E eles tinham que vencer esse mar, eles tinham que superar este obstáculo. Então eu quero falar com vocês hoje sobre a vida, de onde nós estamos, onde nós queremos chegar e que caminho vamos seguir. E que às vezes o caminho que nós estamos seguindo, dentro dele, encontramos lutas e dificuldades. Então veja lá. Então falou o Senhor a Moisés dizendo, vai passando por favor os seguintes, né? E disse assim o Senhor, fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente deles assentareis o acampamento junto ao mar. Eles tinham saído da escravidão do Egito. Deus havia feito a sua libertação. Celebraram a Páscoa e depois disso saíram em direção à terra prometida. Saíram do Egito e queriam chegar à terra prometida. E logo que eles saem, eles têm um problema. Eles saíram e ao encontrar-se com o Mar Vermelho, eles tinham que atravessá-lo, mas eles não tinham como fazê-lo. Eles teriam que dar uma volta muito grande para poder conseguir superar aquela dificuldade. Mas o Senhor falou com eles, vocês vão se acampar aí, vocês vão estar aí, neste lugar, em frente ao mar. E eles ficaram ali. Olha o que aconteceu. Então o faraó dirá aos filhos de Israel, isso é Deus dizendo. O faraó vai pensar o seguinte, ele vai dizer o seguinte, o povo de Israel está embaraçado na terra, o deserto os cercou. Eles tinham sido libertados de lá, mas agora aquele que oprimia este povo disse, eles estão embaraçados na terra, o deserto os cercou. Quantas vezes nós saímos na caminhada que Deus nos está propondo? Quantas vezes nós, abençoados por Deus, caminhamos e chegamos a um determinado ponto. E nesse ponto nós paramos. E às vezes, olhando para a nossa realidade, nós pensamos que estamos embaraçados na terra. Estamos pensando que o deserto nos cercou. Do mesmo modo como a gente lê aquela história e vê a dificuldade daquele povo, também podemos olhar para a nossa história e identificar alguma forma de dificuldade que precisa ser, como naquela época, nesta época também, a dificuldade que precisa ser superada.
que precisa ser transposta. Então hoje, para começar essa nossa meditação, eu pergunto a você se ao longo da sua caminhada, desde o momento da sua conversão, desde o momento que você se tornou um crente em Cristo Jesus, até alcançar a terra prometida pelo Senhor, quantas etapas você vai ter que vencer nessa vida que você está vivendo. Então você nasce, você cresce, você vai se desenvolvendo, você fica jovem, você se casa, constitui uma família, tem uma profissão, tem amigos, enfrenta as dificuldades da vida e às vezes aqui e acolá tem uma dificuldade, tem uma doença, tem alguma coisa importante interrompida na sua vida, enfim, todos nós, de uma forma ou de outra, encontramos dificuldades, encontramos embaraços, encontramos situações que nos limitam, que nos cercam lá como eles estavam cercados no deserto. Você já passou por isso? Ou está passando por isso? Se na sua caminhada em direção ao propósito maior da sua vida, se nesse tempo que nós estamos começando o novo ano, você já identifica na sua vida alguma coisa que te embaraça, alguma coisa que te limita, alguma coisa que te restringe, alguma coisa da qual você gostaria de se livrar e não consegue, alguma coisa que puxa você para trás, alguma coisa que fecha a porta na sua frente, você já sentiu, percebeu, ou você vive algo semelhante a isso? Então essa palavra de hoje é para você. Porque eu quero falar com você que por piores e mais difíceis que sejam as dificuldades e as lutas, o Senhor está com a boa mão dele sobre a sua vida, assim como esteve com a boa mão dele sobre a vida daqueles que saíram do Egito e foram para a terra prometida. Você está a caminho da terra prometida, a caminho das promessas de Deus, das bênçãos de Deus, dos propósitos de Deus, mas sobretudo você caminha para a conclusão de toda essa jornada, até que você será recebido na graça de Deus, no trono da graça, com os braços abertos do Senhor, dizendo: vinde, benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Então Deus tem uma palavra de boas-vindas a você lá no final, mas Deus tem um cuidado com você aqui no início, no momento em que você está no meio da caminhada, no momento em que seu trajeto vai se desenvolvendo, no momento que a sua vida vai evoluindo. Então, nesses momentos, e momentos de dificuldades, momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de euforia, não importa os momentos, importa que em cada momento você identifique com clareza a boa mão de Deus em cima da sua cabeça, para estabelecer os seus pensamentos, para estabelecer os seus sentimentos, para definir a direção da sua jornada. Porque o Senhor quer nos indicar o caminho seguro e certo a seguir, mesmo que nesses caminhos tenhamos dificuldades, mesmo que nesses caminhos tenhamos lutas, mas é importante que sejam caminhos abençoados pelo Senhor, porque no meio desse caminho, o Senhor nos dará bênçãos, vitórias, experiências positivas e encontraremos respostas e soluções para aquilo que humanamente falando poderia parecer impossível. Então esse é o nosso propósito. Veja só então o que aconteceu com esse povo no meio da jornada. Disse o Senhor: eu endurecerei o coração de Faraó para que ele os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram da maneira que Deus lhes havia dito. Deus estava falando uma coisa complicada da gente entender. Eu vou deixar o coração do Faraó entregue a ele mesmo. Na verdade, o coração do Faraó não precisava ser endurecido por Deus. Já era um coração endurecido desde o tempo que ele escravizou aquele povo e desde as muitas manifestações de Deus, que foram 10 golpes importantes sobre o Egito, e o coração dele não se quebrantava. Então o coração dele não ia ser endurecido, já estava endurecido. Agora o que acontece? Ele liberta o povo depois dessa forte atuação de Deus na vida dele. Mas quando ele se dá conta de que o povo foi liberto, agora ele então se arrepende daquela ação de libertação
e ele vai fazer uma nova incursão para, de fato, tomar de volta o povo para o cativeiro. Deus diz assim: o meu nome vai ser glorificado nessa história. Muitas vezes, situações que você já venceu voltam a te incomodar, voltam a buscar o seu passo a passo. Situações que você supostamente já venceu, mas ainda estão atrapalhando a sua jornada. Aconteceu um tempo atrás, há muitos anos atrás, uma senhora que perdeu um braço. E ela não se acostumava com a ideia de ter perdido um braço. Ela dizia: na minha cabeça eu sinto que a minha mão funciona. Eu sinto que a minha mão existe. Mas eu olho para o meu braço e não vejo a minha mão. A minha mão existe dentro de mim, mas objetivamente ela não existe. Então ela não se acostumava com a ideia de que a sua mão de fato não existia, porque dentro dela os movimentos ela percebia. Isso é chamado um membro fantasma, por exemplo, que não existe efetivamente, mas na cabeça da gente ele existe. Assim, tem coisas que já passaram na sua vida, de fato elas passaram, mas dentro de você ainda estão vivas, ainda te incomodam. É o caso, por exemplo, de uma pessoa que lhe fez mal em algum momento, mas esta situação, embora resolvida por alguma razão, ainda traz dentro de você aquela lembrança, aquele sentimento de mágoa, de rancor. Pode ser às vezes um sentimento de culpa, pode ser alguma coisa pela qual você mesmo não se perdoa, e assim a situação, embora passada historicamente no tempo e no espaço, ainda está muito viva e muito presente dentro de você. E isso que está dentro de você pode ser algo que vai te incomodar e vai te machucar, e você vai precisar encontrar um meio de se libertar dessa situação. Então isso pode ser simbolizado por um faraó que de qualquer maneira ainda te persegue, mesmo no sonho, mesmo na imagem, mesmo na lembrança, e você traz dentro de você ainda esta possibilidade de algo que já foi resolvido voltar a te incomodar. Um dos nossos poetas, até por acaso aqui do estado, ele dizia: sentimento ilhado, morto, amordaçado, sempre volta a incomodar. E é verdade. Às vezes um sentimento ilhado, que a gente já julgava morto, que está amordaçado, mas vira e mexe volta a incomodar. São coisas que são fantasmas nas nossas vidas e que muitas vezes nos ameaçam. E nós precisamos nos libertar destas coisas que impedem a nossa livre caminhada, a nossa livre jornada. Então é importante olhar para a nossa história e verificar o que está acontecendo conosco. Quando Moisés tira aquele povo do Egito para a terra prometida, e acontece essa dificuldade em frente ao Mar Vermelho, eles vão dizer para Moisés assim: por que você nos tirou de lá, se era para morrermos aqui? Então eles estavam lamentando o fato de estarem ali, mas eles não se lembraram que foi a mão de Deus que tirou-os de lá e os trouxe até aqui. Muitas vezes nós esquecemos a obra de Deus na nossa vida e ficamos reclamando, e ficamos murmurando, e ficamos querendo voltar ao passado, como se no passado fosse melhor do que o que você está vivendo na atualidade, porque você não entende que o que está vivendo na atualidade é um processo que Deus está usando para te conduzir para fora daquilo que te oprimiu, para fora daquilo que te maltratou, para fora daquilo que te magoou. Então Deus estava trabalhando com aquele povo, mas o povo não entendia que aquilo era obra de Deus, tirando-os do Egito, e eles tinham que enfrentar as adversidades que estavam ali, porque Deus ia conduzi-los, mas ia conduzi-los por um caminho cheio de dificuldades, por um caminho cheio de problemas. Então Deus está conduzindo a sua vida
por um caminho cheio de problemas, por um caminho cheio de dificuldades. Você não pode perder de vista a mão de Deus em cima da sua cabeça, porque vai acontecer de você estar diante de um mar vermelho, e você não sabe o que fazer, você está cercado na terra, você está ali, como diz o texto, impedido de caminhar, mas você está impedido por uma circunstância, humanamente falando, parece impossível, mas você está ali porque Deus te conduziu até ali, e o Deus que te conduziu até ali é capaz de te conduzir além daquilo ali. É isso que faz a gente caminhar pela fé, acreditando que o nosso Deus pode nos conduzir acima e além das circunstâncias. Foi isso que fez o Jó dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas depois de passar por todas as tribulações que eu passei e alcançando a vitória, eu posso dizer que hoje eu te conheço por contigo falar, por te encarar, por te enxergar. Então Deus vai se revelando ao longo da história àqueles que temem o seu nome. Assim como Deus foi se revelando na história sobre aqueles que oprimiam o povo. E eles não perceberam que a mão de Deus estava lá pesando. E eles intentaram agora fazer o seguinte: vamos de novo oprimir este povo, buscar esse povo e colocar embaixo desse tacão. Mas eles não sabiam que o Deus que levou aquele povo até ali, ia cuidar daquele povo dali para frente. Por isso vocês vão ver o que vai acontecer. Veja só, Deus falou: vocês tenham paciência, porque eu estou com a minha mão em cima da cabeça de vocês. É possível que vocês não percebam isso, mas é importante que vocês creiam nisso, porque muitas vezes a fé é ver o invisível, é ver com os olhos do coração e da alma aquilo que você não enxerga com os olhos físicos, porque a fé é algo tão especial e às vezes tão intangível, que você só tem uma possibilidade em diante da fé: é acreditar que o Senhor é verdadeiro, que a palavra dele é verdadeira e que ele honra a palavra dele. E quando acontece, você diz: louvado seja Deus, porque no dia da minha angústia, no dia da minha tristeza, no dia do meu problema, o Senhor se revelou a mim, o Senhor falou comigo e o Senhor me libertou. Por isso que lá naquela situação do salmista no fundo do poço, ele diz: esperei com paciência pelo Senhor, e ele ouviu o meu clamor, e fez o quê? Tirou-me do fundo do poço, firmou os meus pés na rocha, colocou uma canção nos meus lábios e limpou as lágrimas dos meus olhos, e transformou a minha vida num testemunho da vitória poderosa do Senhor. Então, aqui estamos nós na caminhada, e lá estava o povo também na caminhada. Veja só: sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó. Então lá, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isso, havendo deixar ir a Israel para que não nos sirva? Então mudou o coração daquele homem, que depois de ser provado pelo Senhor, se quebrantou, autorizou a libertação. Agora ele vê a libertação acontecendo, o seu coração volta atrás e diz: por que eu fui fazer isso? Por que eu liberei essa mão de obra escrava? Por que eu deixei esse povo ir? Olha só o que ele vai fazer, verso 6. E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo para fazer o seguinte, veja o verso 7. E tomou 600 carros escolhidos e todos os carros dos egípcios, capitães sobre todos eles. Verso 8. Porque o Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com alta mão. Então significa aí que aquele homem cujo coração já era duro ali, o Senhor falou assim: eu vou trazer sobre esse homem uma lição definitiva. Porque a Bíblia diz: aquele que muitas vezes repreendido endurece a sua cerviz. Vocês podem completar para mim? Será
quebrantado, repentinamente, sem que haja cura. Então, quantas vezes aquele faraó foi repreendido? Muitas vezes. Mas agora a Bíblia diz que ele endureceu o seu coração. Aquele que muitas vezes repreendido endurece o seu coração, será quebrantado repentinamente, sem que haja cura. Por isso que nós insistimos, não endureça o seu coração. Não deixe o seu coração duro frente ao chamado de Deus. O Senhor diz, filho meu, dá-me o teu coração. E o que ele quer fazer? Ele quer tirar o seu coração de pedra, significa um coração duro, e colocar um coração sensível, um coração perceptível. A Bíblia diz que enganoso é o coração, a Bíblia diz que o coração é corrupto. Mas Deus quer transformar o nosso coração, porque Ele quer fazer morada em nossos corações, Ele quer habitar em nós, Ele quer que nós sejamos o templo da sua habitação. Jesus disse, eu e meu Pai viremos para vós e faremos em vós morada. Então o Senhor quer trabalhar a nossa experiência. Naquele momento, aquele homem não estava aberto ao trabalho do Senhor na sua vida. Ao contrário disso, ele estava perseguindo os filhos de Israel. E naquele momento, o coração dele, duro mais uma vez, vai ser quebrantado sem que haja cura. Por quê? Porque dependendo da nossa atitude de rebeldia, nossas vidas sofrerão as consequências disso. Veja só o que aconteceu então. E os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zefon. Foi lá que Deus mandou eles ficarem? Pois o exército egípcio veio e encontrou eles lá. Foi lá e alcançou eles lá, acampados lá. Agora, se Deus tirou de lá, e se Deus prometeu que levaria para uma terra da aliança, e se Deus fez tudo o que fez para abençoá-los, e agora, no momento que Ele abençoou o seu povo comeu, ficou legal, né? Então, veja o verso 10. E aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel fizeram o quê? Clamaram ao Senhor. Às vezes, nós, quando estamos no auge da dificuldade, da luta, nós não nos lembramos de que a mão do Senhor está sobre a nossa cabeça. E às vezes não nos lembramos de colocar o Senhor como escudo forte das nossas vidas. O anjo do Senhor acampa-se ao redor, embora o inimigo esteja bramando como um leão, buscando a quem possa destruir. Então a Bíblia fala dessa proteção de Deus, fala desse recurso de clamarmos ao Senhor no meio da nossa trajetória. Então no começo eu perguntei, você está embaraçado em alguma coisa? Hoje é dia de você clamar ao Senhor. Você está encurralado em alguma situação? É dia de você clamar ao Senhor. É dia de você pedir que a mão forte do Senhor defina o rumo da sua vida, e não as circunstâncias ou o inimigo. O inimigo não pode definir o rumo da sua vida. Quem tem que definir o rumo da sua vida é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Por isso que a Bíblia diz, buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Não busque as demais coisas independente do reino. Busque o reino, e as demais coisas se anexarão a essa busca primeira, a essa prioridade. Faça disso, da justiça de Deus, da equidade, da retidão, da coisa certa do ponto de vista de Deus. E você tem o direito de esperar o cumprimento das promessas de Deus na sua vida. Porque Deus não é homem para mentir. E se Ele lhe deu uma promessa, Ele se compromete com essa promessa. Ele tão somente espera que você cumpra o protocolo. E assim Ele vai honrar a sua fé, abençoando a sua experiência pessoal. Veja o verso seguinte, olha. Então, disseram a Moisés, agora eles clamaram ao Senhor, mas vem aí a dubiedade. Eles não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Olha aqui a incoerência. Eu clamo ao Senhor,
pedindo uma libertação, mas contradigo o meu clamor, dizendo que era melhor eu ter ficado lá atrás, era melhor ter ficado naquela situação. Então nós temos que definir, nós acreditamos no Senhor daqui para frente, ou acreditamos que o melhor para nós é retroceder, é voltar atrás? Qual que é a nossa escolha? Qual que é a nossa decisão? Como crentes eu digo, nunca olhe para trás, lance mão do arado e olhe para frente. Olhe para a direção que Deus lhe indicou, siga para o alvo da soberana vocação, busque a estatura do varão perfeito. Não se acomode nem retroceda para as coisas que te prejudicaram no passado. Não fique preso no passado, não fique condicionado a essa situação. Abandone isso como um ato de entrega ao Senhor e caminhe agora com o Senhor para a promessa do Senhor, para o alvo que Ele prometeu a você, para a liderança que Ele lhe prometeu conduzir. Então pronto, não fique entre dois caminhos. Clamo a Deus, mas reclamo com Moisés. Clamo a Deus, mas murmuro com Moisés. Clamo a Deus, mas reclamo porque Deus me trouxe até aqui. Deus te trouxe até aqui porque essa é a metade do caminho para a sua liberdade. Deus te trouxe aqui porque essa é a metade do caminho para a sua libertação. Deus te trouxe até aqui porque é a metade do caminho para você vencer. Não é para você sucumbir e voltar atrás. Deus não traz você até onde trouxe para você desistir. Deus te traz até onde Ele trouxe para você avançar, para você evoluir, para você crescer, para você prosperar, para você chegar na terra prometida e não voltar para a escravidão. Olha lá. Então, por que você nos fez sair do Egito? Não foi Moisés que fez eles sair do Egito. Eles oraram por anos e anos, pedindo uma libertação de Deus. Eles oraram, intercederam por anos. Deus, diz a Bíblia, ouviu o seu clamor e diz, levantou Moisés para ir lá atender uma oração. E agora no meio do caminho parece o primeiro problema, então já aquela oração não valeu. Cancela a minha oração, volta comigo para a escravidão, volta comigo para a dificuldade. Não, meus irmãos, nós temos que entender. Estamos começando um novo ano. Tem dificuldade? Tem. Mas essa dificuldade não é para destruir o seu caminho com Deus. Essa dificuldade é para firmar sua fé. É para desafiar você a caminhar para frente. Olhar para o Senhor, autor e consumador da fé. É para fazer você mais do que vencedor. Desistir não é a opção. Voltar para trás não é a opção. Voltar para o Egito e comer panela de cebola e trabalhar o serviço forçado não é a opção. A opção é você acreditar que Deus tem uma promessa e você vai possuir essa terra, porque Ele disse que você seria herdeiro de Abraão. Você tem promessa. Então não desanime. Vá em frente. Lute, porque Deus tem uma bênção para você. Ele está com a mão dele em cima da sua cabeça. Lembra do José? Quando José estava na maior dificuldade, na luta danada, mas a mão do Senhor era com ele. Estava na casa do faraó lá, a mão do Senhor era com ele. Estava na casa do Potifar, a mão do Senhor era com ele. Estava na prisão, a mão do Senhor era com ele. Um dia ele estava, sabe onde? No primeiro posto do Egito, e a mão do Senhor era com ele. E ele foi governador, e a mão do Senhor era com ele. A mão do Senhor era com ele, em todo canto. A mão do Senhor era com Daniel, até dentro da cova dos leões. A mão do Senhor é com você. Não importa se você está vivendo um momento difícil. Acredite que esse momento é transitório. Até nas maiores dificuldades do Jó, o Jó nunca desistiu. Foi resiliente. E no final, provou-se que Jó estava certo quando enfrentou as maiores adversidades na sua vida. Porque ele provou para si mesmo, provou para o diabo e provou para a face de Deus que ele era um crente convicto da sua caminhada. Faz sentido, gente? Zero de sentido? 90% de sentido. Vamos para frente. Veja o outro versículo lá, olha, que eu acho interessante. Não é esta palavra que te falamos no Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios,
pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos nesse deserto. Então qual que era a expectativa deles? Aquele deserto que cercava eles lá, estão cercados. Qual que é a expectativa? Morrer no deserto. À vista de morrer no deserto, quero voltar para a escravidão. Mas Deus não te trouxe até aqui para você morrer no deserto. Ele te trouxe até aqui para você atravessar o deserto. Jesus foi no deserto não para ser destruído pelo Satanás, mas para vencer o Satanás no deserto. Deus está olhando a sua vida no deserto. Não é para você morrer no deserto. É para você vencer o deserto. É para você superar o deserto. É para você evoluir acima e além do deserto. Por isso que Deus vai falar com esse povo. Vai dar para eles uma proteção no deserto. Vai dar alimento no deserto. Vai dar suporte no deserto. Até que eles atravessem o deserto e não precisem mais desse suporte. Aí eles já podem plantar sua própria semente, já podem colher sua própria colheita, já podem fazer sua própria alimentação. Deus estava cuidando deles quando eles não podiam fazer, quando eles não tinham condições de fazer. Mas Deus os preparou para que um dia eles pudessem habitar numa terra, plantar sua semente, torrar sua semente e construir a sua própria sobrevivência. Então era Deus abençoando de cima para baixo no deserto e abençoando de baixo para cima na colheita. Mas era Deus no controle o tempo todo. E como até hoje. Se nós cremos no poder de Deus, temos que entender que Deus vai nos conduzir de maneira abençoada e vitoriosa. Lembre-se, Deus está com a mão dele em cima da sua, mesmo que você esteja num deserto temporário. Todo deserto é temporário. Todo deserto é temporário. Porque o que é permanente é a promessa de Deus na sua vida. Lembre-se que as nuvens podem cobrir o sol, mas as nuvens não são permanentes, as nuvens são passageiras. O que é permanente é o sol. Então não deixe que o sol da justiça seja encoberto por nuvens passageiras que vão fazer de você pessoa abatida, cheia de preocupação, cheia de depressão, cheia de frustração, querendo voltar a uma situação que já não existe mais, porque já passou. Agora você tem que se adaptar à novidade de vida que o Senhor tem para você e viver o novo de Deus, que vai fazer você ser agradecido, abençoado e feliz. Mais um versículo aí para nós. Diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: não temais. Olha o que Moisés responde àquela dubiedade do povo. Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor. É o que eu estou falando para você. Vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. Ou seja, Deus falou assim: eu vou varrer da vida de vocês essa ameaça. Eu vou dar a vocês uma libertação completa. Vocês vão entender que no meio do deserto vocês não estão perdidos nem abandonados. A mão do Senhor está em cima da sua cabeça no meio do deserto. Ah, mas tem uma ameaça muito grande. A mão do Senhor está sobre a sua cabeça. Acredite. Esta é a fé, ver o invisível. E os exércitos do Senhor, a mão do Senhor, a graça do Senhor, o cuidado do Senhor, estão presentes porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se você é um crente verdadeiro e sincero, você não pode deixar a sua visão obliterada com qualquer outra disfunção. Deixe a sua visão fixada no poder e na graça do Senhor nosso Deus, né? Então veja o verso 14. Olha o que diz: o Senhor pelejará por e vós vos. Então para de ficar resmungando, para de ficar reclamando, para de ficar dizendo que as coisas não são do jeito que você gostaria. Fale agora com a sua voz, em alta voz. Do Senhor é a glória, o poder, a honra, a majestade. E eu sou filho dele. E eu estou assentado à direita dele junto com Cristo. E em Cristo somos mais do que vencedores. O Senhor pelejará por vós. Olha que passagem linda da Escritura. Nós podemos estar embaraçados no deserto. Podemos estar com dificuldades. Mas a Bíblia diz que o Senhor pelejará.
E ele provou isso na vida do seu povo. De fato, ele pelejou pelo povo. E quantas vezes ele já tem pelejado por você? E quantas vezes ele já tem colocado a mão dele em cima da sua cabeça? Quantas vezes ele já tem estabelecido os seus pensamentos? Quantas vezes ele tem aberto portas que pareciam tão difíceis? Quantas vezes ele tem fechado portas que pareciam uma tentação muito grande para você? Ele fechou para você não entrar pelo lado errado. Quantas vezes? E quantas vezes ele fez tanta coisa para você que você nem sabe, porque ele trabalhou no oculto da sua vida. Quantas vezes? Ora diga Israel, a bênção do Senhor, a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, como disse o nosso ministro de música na condução de um dos hinos. É a misericórdia do Senhor que age e opera. Veja o verso 15. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Não estava clamando lá? Não foi buscar a presença do Senhor? Disse, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Meus irmãos, não tem nada mais importante na vida de um crente do que essa determinação de Deus. Pode marchar. Eu te autorizo a marchar. Vá em frente. Eu estou com você. Eu tenho te dado um norte. Eu tenho te dado uma direção. Eu tenho te dado uma palavra. Eu tenho te dado o Espírito Santo que vai te guiar em toda a verdade. Eu tenho estado consigo todos os dias. Eu tenho andado com você, ainda que você esteja andando no vale das sombras da morte. Não tenha medo do amanhã. Não tenha insegurança quanto ao amanhã, porque o amanhã está nas mãos do Senhor. Não tenha medo de qualquer coisa, até o coração do rei está nas mãos do Senhor, e a tudo quanto quer o inclina. Então creia no poder do Senhor, creia no Deus poderoso da criação, creia no Deus que a Bíblia nos mostra, creia no Deus que alcançou o seu coração. Não deixe a sua fé vacilar, acredite no Senhor, coloque nas mãos do Senhor a sua vida. Filhos de Israel, marchem, não percam a sua visão de que Deus está no controle, dirigindo a sua vida, orientando a sua vida, ainda que um deserto te cerque, ainda que um mar pareça intransponível. Tem até um hino que diz, né, se eu não puder navegar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Deus tem poder para nos abençoar e nos dirigir, né? Vamos ver o verso final aí para a gente terminar aí. Tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar. Então Deus está falando, eu sou capaz de fazer você atravessar o seu problema. Eu sou capaz de você andar no meio do seu problema e sair do outro lado. Se o seu problema é molhado, você vai andar em pé seco. Deus está falando que Ele pode abrir um caminho para nós. Ele pode nos dar uma direção, mesmo dentro daquilo que humanamente falando possa parecer impossível. É esta fé que move o crente. É esta fé que remove a montanha. Porque é esta fé que não nos faz parar diante dos obstáculos. Porque o Senhor diz aos filhos de Israel que marchem, que andem, que avancem, porque Ele está no controle da nossa jornada. Sabe por quê? Porque Jesus diz assim, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus disse, vem atrás de mim, eu vou ser o caminhante pioneiro da sua jornada. Eu vou ser o que caminha na sua frente. Se você seguir os meus passos, nunca vai haver um caminho pioneiro para você. O Senhor já terá caminhado antes de você esse caminho. E você só vai ser vitorioso porque você é um seguidor de Jesus. É um seguidor do Senhor. Então veja lá, verso 17. Diz assim, e eis que endurecerei o coração dos egípcios, e esses entrarão atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, nos seus carros, nos seus cavaleiros. Ou seja, Deus diz que Ele vai ser glorificado naquilo que te prejudica, porque Ele vai tirar isso do meio do caminho.
agora para encerrar, quando esses combatentes egípcios invadiram para alcançar o povo de Israel, olha que coisa interessante. Vocês aguentam mais uns versículos? Aguentam? Sim? Sim? Quem não aguenta, fique de pé, por favor. Então estou em casa. Então veja o verso 2, porque aí completa a narrativa. Aí vocês vão fazer uma visão de um quadro bíblico que vocês vão levar para o resto da vida. Veja lá, veja o verso 18. Se não levar para o resto da vida, leve pelo menos por esse ano de 2023, tá bom? Fechado? E os egípcios saberão que eu sou o seu inimigo sabe quem é Deus. O diabo sabe quem é Deus. Não se preocupe, não precisa você ficar preocupado se Deus sabe quem é que está te oprimindo. Ele sabe, porque Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ele sabe quem é o seu inimigo e onde que o seu inimigo está pisando em você, onde que o seu inimigo está espetando em você. Ele sabe disso. Então, eu sou o Senhor, eles saberão. Quando eu for glorificado em Faraó, nos seus cavalos, nos seus cavaleiros, ou seja, então existe um tempo de vitória. Talvez, se aquelas pessoas tivessem voltado lá no dia que eles murmuraram, nada disso teria acontecido. Isso só está acontecendo porque Moisés falou com eles e eles decidiram caminhar debaixo da palavra de Deus dada a eles através de Moisés. Então foi porque eles não desistiram que eles vão ver a vitória de Deus sobre aquilo que oprimia a vida deles. Veja só o verso seguinte, olha só. E o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e fez o quê? O anjo não ia na frente? Aí o anjo passou para... Por quê? Porque entre o povo de Israel e o exército existia um espaço. Onde que Deus se posicionou? Na frente do seu povo ou atrás? Por que atrás? Olha lá. Se retirou e ia atrás dele. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Por quê? Verso 20. Olha só. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de... Então Deus se posicionou numa posição defensiva em relação ao seu povo. Para o exército chegar no povo, tinha que passar pelos anjos do Senhor. Pela nuvem que o Senhor colocou. Olha só, e a nuvem era trevas para aqueles, e para estes clareava a noite. Então, o que muitas vezes para você vai ser dia, nas mãos de Deus para o seu opressor pode ser noite. Porque Deus controla as coisas, não é você. É Deus que posiciona as coisas para abençoar a sua vida, para proteger a sua vida. É Ele que posiciona os seus anjos ao seu redor, e embora o diabo ande ao redor bramando como um leão, buscando a quem possa destruir, mas é Deus que posiciona os anjos dele de maneira que esta rodeação diabólica não destrua a sua vida. É isso que eu quero que você entenda em 2023. Há um desafio muito bom para você crescer, para você prosperar, para você ser um crente feliz, para você ser um servo de Deus com a mão do Senhor em cima da sua cabeça. Né? Então, de maneira que em toda noite não se aproximou um do outro. Então Deus guardou a vida do seu povo durante a noite. Deus guarda a sua vida nas noites escuras, sombrias, nas indecisões, nas dificuldades, nas lutas. Deus é Deus. E o que o crente deve saber? Que Deus é Deus. Tanto quando Moisés falou lá, quando eu chegar lá no faraó, o que eu vou dizer? Diga assim, eu sou, te enviou. Mas quando eu chegar lá, eu vou dizer que eu sou, me enviou. Eles vão perguntar, quem eu sou? Você responde, eu sou o que sou. Então, quem é Deus? Deus é o grande eu sou. E ninguém é mais do que Ele, porque Ele é a totalidade do eu sou. E Ele é o Deus da sua vida. Ele é o Deus do seu caminho. Porque você disse, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você está no caminho. Está no caminho de Deus.
então Deus está no seu caminho. Ande debaixo da mão do Senhor e espere a vitória, porque ela vem. Mais dia, menos dia, ela vem. Porque o Senhor não é homem para mentir. Então veja o verso 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental, e toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Verso 22. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. Meus irmãos, isso aí só pode ser algo feito por Deus, porque humanamente falando não há como a gente entender. Agora, às vezes a gente é tão incrédulo que a gente quer adaptar as coisas escritas à nossa compreensão, ao nosso entendimento. Como eu não entendo, então não pode ter acontecido. Eu não entendo, né? Não é assim. Quando você não entende, você nega. Ou então você, como crente, diz: eu creio, mesmo que eu não entenda, eu acredito, porque Deus me deu a sua palavra, e essa palavra é a verdade, e o Espírito Santo nos conduz em toda a verdade. Então eu acredito que Deus pode realizar algo que humanamente falando pareça impossível. Então eu posso negar porque não tenho alcance de entendimento, ou eu posso acreditar porque tenho uma fé que me conduz ao infinito. Então, assim, as águas foram como muro à direita e muro à esquerda, ou seja, o povo tinha um caminho para caminhar. Deus sempre vai abrir um caminho para você caminhar. Deus sempre vai abrir uma senda para você trilhar. Lâmpada para os meus olhos é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Deus vai abrir. Creia, confie. Verso 24. Está faltando, deixa eu ver, está faltando, acho que vai até o 20, vai até o 31, parece. Vai até o, essa Bíblia aqui, vai até o 30, pronto. Faltam só 7. Os egípcios seguiram e entraram atrás dele, todos os cavaleiros, seus cavalos, né? Todo mundo entrou lá para pegar o povo de Deus, não é isso? Todo mundo entrou. Verso 24. Veja só. Aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. Por que Deus não alvoroçou o campo de seu povo? Mas alvoroçou o campo, por quê? Porque o campo dos egípcios era o perseguidor. Era aquele que queria destruir e matar. Quem é que veio roubar, matar e destruir? Então, o Senhor alvoroçou. Quando se juntaram 3 nações, fizeram um conluio de nações para destruir o povo de Deus em Judá, no tempo do rei Josafá, eram os de Moabe, os de Edom e os de Seir. Se uniram e vamos acabar com Judá. Vamos acabar com Israel. O que aconteceu? O Josafá disse assim: eu não sei o que fazer diante de uma ameaça tão grande, mas os meus olhos estão no Senhor. E o Senhor falou com Josafá: Josafá, essa batalha é minha, não é sua. Fique quieto e veja a obra do Senhor. No dia da batalha, os de Seir se desentenderam com os de Moabe se desentenderam com os de Seir, começaram uns contra os outros e houve uma tremenda luta fratricida entre eles, e no dia seguinte a vitória era de Israel, que nem precisou lutar porque o mal por si se destruiu. E Deus deu a vitória aquele dia ao seu povo. Ah, mas isso é uma, não sei, não, será que eu posso acreditar? Não sei, depende da sua fé, depende da sua crença no poder de Deus. Se você não crê, para você isso é apenas um relato, uma narrativa falsa, uma fake news. Mas se você crê, isso pode fazer a grande diferença na sua vida. Porque Deus nos deu o dom da fé. E este dom é para aqueles que o quiserem receber. Se você não quer, pega esse dom e joga na lata do lixo. Ele não vai servir de nada para você. E você vai viver como homem natural, segundo a sua própria capacidade de crer e entender. Mas se você crê, isso vai fazer que Deus opere na sua vida e através da sua vida. E você vai ver a mão do Senhor operando em você. E você vai dar graças a Deus. Essa é a diferença de um crente para um não crente. Um crente reconhece o poder de Deus na sua vida. Reconhece a obra de Deus na sua vida. Né?
Então, verso 25. Tirou-lhes as rodas dos carros, olha, as rodas embaraçaram, dificultosamente caminharam, então disseram os egípcios, fujamos da face de Israel, porque o Senhor por ele peleja contra os egípcios. Então não era o exército de Israel, era Deus. Então o que os inimigos falaram? Fujamos de diante da face de Israel, porque Deus peleja por eles. O que eu mais quero na minha vida, meu Deus? Que Deus peleje por mim. Que Deus assuma o controle das minhas batalhas. Que Deus me ajude a enfrentar e a vencer. E que eu seja humilde e grato a Deus por Ele cuidar da minha caminhada. E eu sei que a minha caminhada vai terminar de alguma maneira lá no trono da graça de Deus. E lá eu serei declarado por Ele mesmo mais do que vencedor. E Ele vai abrir os braços e vai dizer, vem bendito do meu Pai para o reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. Eu aceitei esse reino, aceito a soberania desse reino, aceito a liderança do Espírito, aceito a soberania do Senhor, aceito a grande, potente mão de Deus sobre a minha vida, e não só aceito, como eu peço que ela venha sobre mim, não é? É o crente, né? Então, verso 26, está chegando, só faltam 4 agora. E disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros, sobre os seus cavaleiros. Então, 27. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar retornou a sua força ao amanhecer, e os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele. E o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Verso 28. Porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó. Os que haviam seguido no mar, nenhum deles ficou. Verso 29. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhes como um muro na sua mão direita e à sua esquerda. Então, o que era destruição para um, foi livramento para o outro. Veja aí, como Deus conduz a vida daqueles que temem o seu nome. E como aqueles que se dispõem a lutar contra ele, como é que o seu fim é trágico. É trágico, né? Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Verso 31. E viu Israel a grande mão do Senhor, a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor, e creu em Moisés, seu servo. Então terminou a história com uma fé reavivada, com uma fé restaurada, com uma fé abençoada. Essa é a trajetória que eu queria compartilhar com vocês, que aconteceu lá no Êxodo. Mas é o mesmo Deus que também olha para a nossa história, que também vê as nossas dificuldades, que também nos resgata, que também nos conduz, que também nos dá vitória, que também nos inspira e nos faz mais do que vencedores. Nós estamos caminhando agora para o ano de 2023. É um ano novo, diferente. Mas eu peço a Deus que seja o melhor ano da nossa vida. Por quê? Porque o nosso Deus está com a mão dele sobre a nossa cabeça. E vai ser com a graça de Deus. Tudo que Deus tem para nós é bom, perfeito e agradável. Porque esse é o poder dele, a vontade dele. Se nós nos encaixarmos na vontade dele, seremos o seu rebanho. E ele será o nosso pastor. E ele nos pastoreará. E nós andaremos em segurança com ele. Amém, meus irmãos?